TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. 28 de setembro, sábado, começa agora mais uma edição do Semana Ilustrada. E veja agora os destaques desta edição. Prefeitura perde recurso e é obrigada a substituir 71 cargos comissionados. Vereador será investigado em CPI por suspeita de incitação ao crime. Polícia Militar procura foragidos que causaram horror na comunidade da Argenita. O radar cidadão com a resposta da concessionária do Grande Hotel. E o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão e determinou que a Prefeitura terá que substituir 71 servidores comissionados. A ação foi movida pelo vereador José Valdez em 2017 e em abril deste ano, o Tribunal de Justiça deu prazo de 180 dias para a Prefeitura regularizar a situação de 296 cargos comissionados e a demissão de 71 servidores que estão atuando sem concurso público, o que inclui muitos assessores, chefes de departamento e setor, supervisores e coordenadores de várias secretarias. A Prefeitura recorreu, mas em decisão unânime, os desembargadores manteram a decisão do acórdão anterior e agora a Prefeitura tem até o final de outubro para cumprir a determinação. De acordo com a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça, ele tem apenas mais 30 dias para regulamentar essa situação. Segundo o vereador, a administração municipal pode utilizar outros servidores aprovados no último concurso. Os desembargadores decidiram que pode prestar um novo concurso, como não vai dar tempo, pode chamar do concurso que está em aberto ou convocar essas pessoas que são concursadas para exercer essas 71 funções que os desembargadores mandam extinguir de cargos comissionados. Ainda de acordo com o parlamentar, outras medidas podem ser tomadas se as alterações decididas pela Justiça não forem respeitadas. Se não regulamentar, infelizmente a Prefeitura fecha. A partir do momento que terminou o prazo, eu tenho que procurar o Ministério Público e o Tribunal de Justiça e fazer cumprir a lei que o próprio Tribunal de Justiça disse tem que ser cumprida. E na reunião ordinária desta semana foi formada a CPI que vai apurar a conduta de vereador que denunciou nepotismo em cargos públicos. Os trabalhos foram conduzidos pela mesa diretora. Inicialmente, houve a indicação do vereador Alexandre Carneiro de Paula. Ele e outros 5 vereadores assinaram o requerimento com pedido de instauração da CPI. O parlamentar foi escolhido como representante. Eu agradeço aos colegas vereadores que indicaram o meu nome, porque as que já viram algum trabalho da gente, um trabalho com seriedade, com muita responsabilidade, e peço a todos eles, por qual for o presidente, o relator e o membro e o suplente, que tenha a mesma filosofia de responsabilidade, de fazer umas condutas dos trabalhos, para dando a oportunidade nas oitivas de ouvir as pessoas. Outros 9 vereadores manifestaram interesse em acompanhar os trabalhos, que serão realizados pela comissão. Os 3 escolhidos através do sorteio agora terão que definir quem será presidente, relator e membro. De acordo com o vereador César Romero, a denúncia deve ser apurada a fim de esclarecer os fatos que foram apontados pelo Instituto de Desenvolvimento e Planejamento Sustentável de Araxá, órgão fiscalizador da administração municipal. Nós vamos avaliar todo esse processo, toda essa denúncia, né? Chamaremos pessoas para ser ouvidas, esclarecer todos esses fatos e em breve levaremos aí para a população, através do nosso relator, né, a conclusão de todo esse inquérito que a gente apurou.
O parlamentar Bosco Júnior não quis gravar a entrevista. De acordo com ele, irá aguardar a definição dos cargos da comissão para posterior pronunciamento. Já José Valdez afirma que vê a criação da CPI como uma perseguição política. Se não forjarem alguma coisa contra mim, dados concretos ninguém tem sobre qualquer coisa errada que eu pratiquei. Eu continuo desafiando os colegas, como a sociedade também, trazer alguma coisa irregular aqui que eu pratiquei dentro do município. Todas as escolas estaduais começaram o programa de reforço escolar. O objetivo é o fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa e matemática. Até o final de novembro, 114 mil alunos terão a oportunidade de participar da iniciativa em Minas. As aulas também contarão com 15 mil estudantes que estavam em vias de abandonar os estudos e retornaram para as escolas após uma ação de busca ativa realizada pela Secretaria Estadual de Educação. Uma das propostas é exatamente trazer esse aluno para a escola e oferecer condição dele continuar junto com os demais. Então, ele está muito tempo sem estudar, com certeza está defasado, é a oportunidade dele igualar os demais alunos da sala de aula. O diagnóstico dessa necessidade foi realizado com foco em alunos dos anos finais do ensino fundamental e médio, que apresentaram um índice de aproveitamento menor que 60% em língua portuguesa e matemática nos 2 primeiros bimestres deste ano. E especialmente no ensino médio, nós temos uma defasagem muito grande de aprendizagem no português e na matemática. Então, o objetivo desse reforço é trabalhar esses descritores, trazer esses alunos que ainda não atingiram essa média necessária para que essas avaliações externas melhorem o rendimento no estado todo. O programa vai disponibilizar professores dos mesmos componentes curriculares para recuperar a aprendizagem. Porque ele vai se enquadrar, ele vai assimilar o conteúdo, ele não vai ficar para trás, teoricamente, dos demais colegas, e isso motiva ele a continuar. A Vigilância Epidemiológica investiga a suspeita de 2 casos de sarampo na cidade. A Secretaria de Saúde alerta a população araxaense para que compareça nas unidades de saúde em busca da dose da vacina e que a imunização é a única forma de prevenir a doença. No Brasil foram confirmados quase 4 mil casos e em Minas Gerais, do início do ano até agora, foram 30 confirmações. E veja agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Há 2 semanas, nós da Rede Sintonia de Comunicação estivemos no Complexo do Barreiro, onde apuramos denúncias e reclamações sobre abandono, corte de árvores e falta de comunicação com a população araxaense. Na oportunidade, eu conversei com o corretor Adriano Porfírio, que falou sobre o problema. Acompanhe. Eu tenho andado lá e eu tenho visto já que o perímetro também, o perímetro do Barreiro, do Parque do Barreiro, ele está cada vez diminuindo mais. Não sei se é pelas mineradoras, ou se é pela Codemig, ou se é pela Rede Tauá, ou se é pela Nacional IN. Que tem alguma coisa de errado, está tendo lá. Os cortes agora das árvores, que eu tive a infelicidade de ver, que eu fiquei impressionado, que a gente sabe que os cortes das árvores lá, da forma que estão sendo feitas, tem uma autorização de algum órgão ambiental, porque senão já seria crime a céu aberto que já estariam fazendo lá. Ótimo, não tem problema. Então, onde está essa autorização? Quem autorizou isso? Por qual motivo que está fazendo isso? As árvores estão bichadas, as árvores estão com pragas? Tá bom, então justifica isso para a população. Quem está fazendo isso? Ah, aí você liga para a prefeitura não tem nada a ver com a história, porque aí quem manda lá no Parque do Barreiro é a Codemig. Mas, em contrapartida, a prefeitura, quando vai fazer propagandas da cidade, a primeira coisa que mostra é o nosso Barreiro. Então, ou seja, ela pode não ser responsável, mas ela é corresponsável e ela tem que cobrar, sim, de qualquer um desses órgãos lá. Não sei se é Codemig, através do Codema, eu não sei quem é que está fazendo isso. Aí você liga para a Codemig coloca a culpa no Tauá e Nacional IN, que eles é que tinham eles é que deveriam estar fazendo os cortes das árvores e automaticamente replantando. Mas a falta de satisfação que está nos dando, o descaso que eles dão para a sociedade, cada dia que vai no Barreiro tem uma coisa nova e sem o menor sentido, conforme aquela rotatória maluca que fizeram lá.
não tem água. Aquilo ali é uma estância hidromineral. Eu caminhei na terça-feira última, foi logo quando eu postei algumas fotos do Facebook, não tinha água na fonte Dona Beija. Aí fui no tal Lago Norte, que lá está tapado hoje já de gramado, que daqui uns dias nós não vamos ver mais, que está tapado de plantas aquáticas e capivaras, não tem mais água nos bebedouros. Ou seja, o que está acontecendo com isso? Se aqui na cidade nós temos que cortar uma árvore qualquer que está prestes a cair para não ter problema em qualquer comércio ou numa residência, é um parto que nós temos que fazer com isso, porque tem que dar a maior satisfação para todos os órgãos ambientais. Mas lá a gente não vê isso. Nós temos que dar satisfação por que nós estamos tirando, qual a árvore que nós vamos plantar, qual a raça da árvore que nós vamos ter que plantar, o tipo de árvore, mas lá até agora nenhum nos deu satisfação nenhuma. Então, uma estância hidromineral, falta água. E o parque, daquela forma que está sendo feito, está um desleixo aquilo. E não tem ninguém que responsabiliza por aquilo. A única coisa que a gente quer, quem que responsabiliza e por que está sendo feito isso? O replantio das árvores já era para ter sido feito há muito tempo e não está sendo feito. O perímetro, repito, está diminuindo. Cada dia que passa lá tem uma cerca de arame lá em qualquer lugar. Daqui uns dias nós não temos mais, vai ficar só o hotel. O hotel também nós não temos total acesso a ele a qualquer momento. A gente fica o tempo todo, a gente chega na portaria, nós temos que dar nome, CPF, RG, tipo sanguíneo, nós temos que fazer tudo quase. Então o barreiro é nosso, ou não é nosso? Se não for nosso, aí tudo bem. Então vamos esquecer esse negócio e deixa esses órgãos aí tomar conta do que está sendo feito. Mas então que venha e nos justifique. Nós não temos que dar satisfação nenhuma à sociedade araxaense. Esse barreiro vai implodir, que é o que a gente está vendo isso mesmo. Então, ou nós vamos agora ficarmos alertas com isso tudo e cobrar das autoridades, seja ela qual for. Eu não estou botando culpa nem em prefeitura, nem em Codemig, nem em ninguém, até porque ninguém sabe de quem é a responsabilidade daquele descaso que está acontecendo no Barreiro. E como eu sou cidadão araxaense, adoro Barreiro, adoro a minha cidade, adoro Araxá, foi a cidade que eu escolhi para morar, para viver, para ter a minha família e tudo, então eu quero cobrança mesmo. E nós estamos precisando disso, sim. Araxá precisa ter pulso e a prefeitura, por mais que ela não seja a responsável por lá, que a gente sabe que é o dinheiro todo, é a Codemig toda que comanda aquilo, mas ela pode sim cobrar da Codemig e nos passar uma satisfação de tudo que está acontecendo lá. A partir desta entrevista, eu procurei os responsáveis pelo Grande Hotel e solicitei respostas a estes problemas e fui recebida pela gerente-geral, Vanderleia Trajano. De acordo com ela, os cortes de árvores são frutos de um estudo realizado por 3 anos através do IEF. Ela confirmou ainda que possui tanto o estudo quanto a liberação, alvarás para o corte de árvore, assim bem como a situação do replantio. Temos sim autorização. Na realidade, esse estudo ele iniciou já desde 2018 junto com a Codenge, IEFA e a IPDSA. Né? Junto também foi contratada uma empresa chamada MS Engenharia Ambiental para fazer um estudo fitossanitário nas árvores. Porque foram detectados que algumas árvores aqui do Barreiro, elas estavam ocas, né, em virtude de um besouro chamado besouro metálico, que ele consome o interior da árvore e as raízes das árvores. Então, esse estudo já vem sendo aprofundado, como eu te falei, desde 2018, que todos esses órgãos vieram fazendo esses análises. Por isso que você olha para a árvore e você não identifica, porque o problema está no interior da árvore. Então, ela pode cair a qualquer momento, né, e colocar em risco as pessoas que andam pelo parque. Só que esse trabalho foram de supressão e podas, eles já foram cessados. A gente já encerrou todo o estudo, todas as árvores que já foram sinalizadas nos estudos. Hoje, agora, a gente vai começar o processo do cronograma de plantação. Cada árvore cortada, vão ser plantadas 2 árvores. Só que a gente vai esperar o período de chuva, que também a gente tem todo um estudo para essas árvores serem novamente plantadas. E vão ser árvores da própria região, nativa da região,
de Araxá. Muitas árvores que foram cortadas, quando você olha ali embaixo, elas não parecem ocas, não parecem doentes. Essa é uma questão também que as pessoas estão reclamando em relação a isso. E não houve uma divulgação prévia à sociedade desse estudo. Outra questão também que os araxaenses reclamam muito é da falta de comunicação do Grande Hotel com relação à sociedade, por exemplo. O que pode ser feito para sanar tudo isso? Olha, com relação à árvore, a gente realmente não é uma coisa de hoje, é um trabalho que está sendo estudado por esses 3 órgãos que eu já te falei. Então, a gente vem lidando com eles, com visitas, com engenheiros ambientais. Então, não foi feito assim por a gente olhar o olho nu. Existe um trabalho, como eu falei, uma avaliação da árvore. Então, ela foi retirada para proteger o próprio visitante do barreiro e também para não contaminar as outras árvores. Agora, com relação à comunicação, o que eu posso dizer é o seguinte: sempre que está ao nosso alcance, a gente está nas mídias, a gente está nas redes sociais, a gente está falando sobre o Grande Hotel, nós estamos falando sobre os eventos que acontecem no Grande Hotel. Então, sempre a gente está colocando o Araxá em Chapado o que está acontecendo. Com relação à árvore, ela já vem ser estudada há 2 anos, praticamente, com os órgãos competentes. E todas foram, essas árvores, elas só foram realmente, que foram supressão e podas, não só foi supressão. Cada uma foi identificada e está num registro, e nós temos todos os laudos técnicos e todos os alvarás que permitem essa retirada. Não foi feita pelo Grande Hotel. Nós apenas fomos executor porque nós estamos dentro da área, da maioria da área, porque a gente é o administrador desse empreendimento. Mas isso veio desses órgãos para a gente. Não foi o Grande Hotel que foi até os órgãos, entendeu? Outra questão é a falta de água, às vezes, na própria na estação, aqui no Complexo do Barreiro. Às vezes, reclamantes, né, pessoas visitantes aqui de Araxá reclamam que não tem água nos bebedouros, por exemplo. Então, assim, que às vezes está tendo essa escassez, uma ausência de manutenção. Banheiro, às vezes, está fechado, está trancado com cadeado. Por que disso? Porque ele não funciona 24 horas. Tá? A fonte Dona Beija, que provavelmente deve ser um dos motivos que eles alegam que não tem um bebedouro, ela só funciona de quinta, domingo e feriado. Então, a gente não tem condições de mantê-la aberta todos os dias. Questão de não ter público, vai uma pessoa, não vai ninguém, e a gente tem que manter toda a estrutura aberta. Então, a gente tem várias sinalizações na frente da Dona Beija, informando que a abertura é de quinta, domingo e feriados. A fonte Andrade Júnior, por exemplo, ela não fecha. Então, nós não temos nenhuma informação. Pode acontecer uma ou outra vez em questão de manutenção, a gente parar por fazer manutenção, mas nós sinalizamos. Nesse momento, desde o mês de julho, que é o mês de férias, em nenhum momento ela foi parada por falta de água. E sim, só nos períodos de quinta, domingo e feriados. E mesmo aqueles bebedouros no Lago Norte ali, está tudo certinho, tudo funcionando tranquilamente? Lago Norte não é da nossa responsabilidade. A gente não assume essa responsabilidade do Lago Norte. Aí eu já não posso te responder. O que é hoje de responsabilidade do Tauá Grande Hotel aqui no Parque do Barreiro? Eu posso te dizer o que não é, porque aí vocês entendem melhor. Sim. Por exemplo, a Vila do Artesanato, o Hotel Rádio, a Cascatinha, o Lago Norte e o Hotel Colombo, todos são de responsabilidade da Codenche. E o Hotel Previdência, que é de responsabilidade do Nacional Inn. Então, esses locais não é da responsabilidade do Grande Hotel. A Rede Sintonia de Comunicação agora aguarda um parecer da Codemig sobre a situação. Uma recente visita do presidente e engenheiro naval Dante de Matos estava agendada para Araxá, porém a data foi adiada e ainda não tem previsão de retorno. E através do Radar Cidadão, nós ainda continuamos buscando respostas para a comunidade araxaense. A seguir, aumenta o número de óbitos por afogamento e o editorial Raio X com a Lavínia Drummond. É daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. As eleições para escolher os novos conselheiros tutelares acontecem no próximo final de semana, dia 6 de outubro. Este ano serão utilizadas as urnas eletrônicas, que já foram preparadas para o dia do pleito. Araxá está entre as 26 cidades mineiras onde a escolha dos membros do órgão será feita através do voto eletrônico.
Serão 20 sessões para a população participar do processo e de forma facultativa. Então, chegando no local de votação, que foi definido como local único, o Uniaraxá, o eleitor deve localizar a sua sessão, que estará identificada pela ordem alfabética do eleitorado. As urnas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral receberam a inserção de dados dos 14 candidatos, onde serão escolhidos 5 titulares e 5 suplentes. O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável em zelar pelos direitos dos menores, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. As eleições dos membros foram unificadas em todo o país desde 2015 e acontecem a cada 4 anos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente destacar que a utilização das urnas eletrônicas implica num novo parceiro nessa rede de atenção à infância e adolescência, que é a Justiça Eleitoral. Então, isso tem que ser ressaltado. A utilização da urna também vai possibilitar um processo eleitoral mais rápido, mais célere, né? Sobretudo no que tange à apuração dos resultados no final do dia 6 de outubro. 15 pessoas de Araxá foram presas esta semana durante uma operação da Polícia Militar. Considerando as características de cada município da área de responsabilidade da 5ª RISP, o foco da operação foi o combate à prática de infrações penais, proporcionando mais segurança à comunidade em ações preventivas e repressivas que participaram das atuações. A ação aconteceu com efetivos operacionais e administrativos de 30 municípios que competem à 5ª região da PM, dentre elas as 12 cidades da área de competência do 37º Batalhão, nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Foram apreendidos e removidos 14 veículos, além de um carro recuperado. Aplicaram 56 autuações de infração de trânsito, 13 mandados de prisão cumpridos, 15 pessoas presas, um menor apreendido, uma arma de fogo apreendida, 2 munições e as drogas, um invólucro de cocaína, 2 buchas e 2 cigarros de maconha. Em Uberaba, um homem de 33 anos foi preso por comercialização irregular de combustível. Foram apreendidos 360 litros de etanol, mangueiras, funil e anotações referentes ao controle do comércio. Ele alegou que vendia o produto para motoristas de aplicativo por R$ 2,50 o litro. Diante dos estudos feitos pela Polícia Militar, os finais de semana são períodos com maior incidência de crimes. Então é importante intensificar essa ação da polícia através de abordagens, fiscalização de trânsito, como forma de inibir esses delitos. Na Araxá foram presas 7 pessoas, dentre elas eu destaco aquelas pessoas foragidas da justiça. Foram presas 6 pessoas em virtude de mandado judicial. E continuam as buscas na zona rural da região para localizar 2 presos que fugiram do presídio da Associação de Proteção aos Condenados. Eles assustaram moradores da comunidade de Argenita. Camilo dos Reis Leal, de 50 anos, e Natalício Costa, de 29 anos, cumpriam penas por vários crimes e fugiram do presídio da PAC no final de agosto. A dupla assaltou um produtor rural e cometeu um furto na comunidade agrícola. A Polícia Militar ela intensificou as operações, para a captura desses 2 marginais. E foram feitas diversas intervenções, inclusive com utilização de cães da polícia de Uberaba, da Roca de Uberaba, buscando-se o rastro dessas pessoas e tudo mais. Fizemos operações com o serviço de inteligência também. As informações sobre os 2 foragidos, elas ainda chegavam para a gente até alguns dias atrás, cerca de 10 dias atrás. De toda forma, a Polícia Militar continua com as intervenções naquele local. Nós temos mandado tanto a Patrulha Rural de Ibiá quanto a Patrulha Rural de Araxá. O Serviço de Inteligência também tem apoiado. Nós temos uma rede de proteção, uma rede social que se comunica via WhatsApp com os produtores rurais daquela região, e isso o comandante da Polícia de Ibiá recebe isso em tempo real e tem feito algumas verificações. A polícia tranquiliza os moradores da localidade. Eles têm algum vínculo em outras regiões, diferente dessa nossa aqui,
mas isso a investigação está caminhando, nós estamos buscando informações, produzindo informações e acreditamos que nós vamos conseguir prender os dois com rapidez. Mais um caso de afogamento foi registrado na região. O Corpo de Bombeiro faz um alerta. A vítima foi um homem de 31 anos que estava no camping Rio Claro, às margens da BR-452, frequentado por banhistas de toda a região. No início da semana passada, outro jovem, Alcebiades de Araújo da Silva, de 21 anos, também faleceu no lugar conhecido como Cachoeira da Fumaça, próximo à Nova Ponte. Os corpos foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados para o IML de Araxá. 2 casos de afogamento registrados em menos de 7 dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, o uso de bebidas alcoólicas está relacionado na maioria das ocorrências. A gente tem observado que a pessoa, após ingerir a bebida alcoólica, ela entra, né, adentra a água e acaba, né, tendo algum mal ali e vindo a se afogar. Então é uma combinação também bastante desfavorável, né, a bebida alcoólica e a prática de natação, de aproveitar os balneários aquáticos. E acompanhe agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Barreiro, o nosso Barreiro, é um patrimônio brasileiro, mineiro e, sobretudo, araxaense. Em décadas passadas, vivemos tempos de glória, charme e alegria. Quem não se lembra dos nossos saudosos carnavais, as piscinas da Hidrominas e as românticas serenatas na Fonte Dona Beija? Tudo debaixo de uma brisa morna, luas lindas e cá para nós, não raro, corações apaixonados. Mas de repente tudo mudou. O hotel fechou, alterou seu foco e foi reaberto sob um signo diferente, bloqueando o sangue araxaense. Ato contínuo, cercaram e abandonaram parques e jardins. E a nossa água perdeu quantidade e qualidade. Proibiram até a nossa liberdade de ir e vir. Enfim, o Palácio Grande Hotel, o nosso maior cartão postal, passou a ser comandado por grupos hoteleiros arrendatários. Ou seja, sem o zelo e a consideração que um proprietário faria. Vale lembrar, levar um amigo de fora, um parente, para conhecer ou matar a saudade do nosso castelo, passou a ser um desafio, um constrangimento, às vezes até uma humilhação. Isso é um absurdo. Abafaram a nossa alma, o nosso maior orgulho. O governador Romeu, o nosso governador araxaense, em entrevista à TV Sintonia de 40 minutos, a este que vos fala, concordou de forma objetiva e transparente. O Estado não tem que cuidar de hotéis. O Estado tem de cuidar de saúde, educação, de segurança. Privatizar o Grande Hotel é inevitável. Arrendatários não investem, só pensam em lucro. Lucro é a palavra de ordem. E para ter mais lucro, vem o descaso, o desdém, o deixa para lá. Privatizar vai gerar recursos, caixa para o governo, e investimento real, robusto e, claro, mais empregos. Tauá, Codemig e Prefeitura Municipal trocam responsabilidades. Mas do lado de cá, estamos cansados de tanto pouco caso. Merecemos, eu vou repetir, merecemos uma administração mais digna, com mais capricho e com mais atenção. Araxá foi um dia capital nacional do turismo hidromineral. Foi. Infelizmente, não é mais. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado.
Daqui a pouco, o alerta da Polícia Rodoviária Federal para os acidentes no período de chuvas e o quadro Gabinete Político. O Semana Ilustrada volta já. No próximo domingo, com apenas R$10 e dupla chance, você pode levar para casa uma moto Honda Fan 0 km no quarto prêmio. Ainda tem 1.000 no primeiro, 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro e mais 10 giros da sorte no valor de R$100 cada. E uma Honda Fan zerinha esperando por você no quarto prêmio. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. É nesse domingo, às 9 horas da manhã, ao vivo, pela TV Sintonia, canal 3.1, pelo Facebook e pelo site araxadeprêmios.com.br. Araxá de Prêmios, realizando sonhos. A Polícia Rodoviária Federal adotou uma nova política de recolhimento de CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos. No caso de alguma irregularidade detectada no ato da fiscalização, o documento, a partir de agora, permanece com o motorista, que vai receber uma restrição virtual. Desde dezembro do ano passado, quem tem CNH com QR Code pode validar por meio da carteira digital de trânsito, através de aplicativos. Uma facilidade que tem auxiliado muitas pessoas. A novidade agora é quanto ao sistema da Polícia Rodoviária Federal, que foi otimizado para tornar processos menos onerosos durante as operações. Agora, o motorista não terá que deixar o documento com a PRF nos casos em que a retenção do veículo é obrigatória. Porém, mesmo com essa nova modalidade no uso da tecnologia, qualquer irregularidade poderá ser constatada virtualmente. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV, é o passaporte do carro e deve ser levado em qualquer situação. Se esquecer, gera infração leve. Geralmente, durante fiscalização, o documento era retido para providências administrativas. Era bem mais burocrático. Obrigava o usuário a se deslocar alguns quilômetros ou muitos quilômetros para solucionar o seu problema e recuperar o seu documento. De forma virtual, facilitou porque ele pode se deslocar e apresentar o veículo regularizado em qualquer base nossa, qualquer UOP, e automaticamente um outro colega vai verificando a situação, ele já tira aquela restrição, que é o que a gente chama de recolhimento virtual. A medida apenas estabelece um novo modelo de ação da PRF. O recolhimento continua ocorrendo virtualmente e todas as penalidades podem ser aplicadas pelos órgãos de trânsito. Através do celular, o policial ele faz a autuação, se for o caso, e faz o recolhimento também via celular. Então fica registrado, ele apresentando o carro no posterior data, qualquer outro colega, através do computador, da rede de computadores ou do próprio celular, do smartphone, ele consegue já fazer esse desbloqueio. E você vai rever agora os resultados da Operação Nêmesis, realizada esta semana pelo GAECO, Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado. Em Araxá, um empresário foi preso. A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em 12 cidades de Minas e São Paulo. Até agora foram presas 46 pessoas, 6 em flagrante, acusadas de vários crimes, como homicídios, corrupção, falsidade ideológica, furto e roubo de veículos de carga, cárcere privado e inserção de dados falsos em sistema de informações dos bancos de dados da administração pública. Foram apreendidos 33 veículos, 133 celulares, 8 armas de fogo, 50 computadores e R$265 mil em dinheiro. Em Araxá, um empresário do setor de transportes, Cristóvão Neves Tadeu, de 61 anos, foi detido. O advogado que está acompanhando o caso falou com a nossa reportagem. A gente deve entrar com a revogação de prisão, habeas corpus. A princípio a gente vê com bastante possibilidade de êxito, porque se trata de réu primário, pessoa que nunca foi presa, pessoa inserida na sociedade de forma correta, e causa grande espanto essa situação de prisão que ocorreu hoje. Após uma confusão motivada por motivo fútil, a vítima foi brutalmente agredida, por 3 indivíduos, mas conseguiu fugir e pedir socorro. Com a chegada da Polícia Militar, esses indivíduos fugiram, mas ela conseguiu prender esses 3 suspeitos e trazer até a delegacia. Durante a lavratura da prisão flagrante,
conseguiu ratificar apenas para um dos autores. Não existia, naquele momento, elementos probatórios para confirmar a participação dos três. As investigações, então, foram continuadas, demos seguimento a essas diligências e conseguimos trazer elementos comprovando a participação direta dessas outras duas pessoas. Realizamos o devido indiciamento desses três autores e representamos ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva dos outros dois indivíduos. E ontem, com a vinda desses mandados, a gente realizou novas diligências e conseguiu prender o segundo autor. E estamos em campo para tentar prender o terceiro envolvido. Há pistas desse outro acusado? Sim, já tem uma linha de possíveis locais onde ele possa ser encontrado. Estamos trabalhando já para tentar prender o terceiro envolvido. Como está a condição de saúde da vítima hoje? Sim, no dia dos fatos ela precisou ser internada, chegou até ficar alguns dias internada no Hospital Escola em Uberaba, né? Mas já teve alta, já foi ouvida pela polícia, inclusive, e atualmente passa bem. E a Polícia Civil prendeu outro acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio que aconteceu no início de setembro no bairro Santa Rita. O repórter Flávio Henrique conversou com o delegado responsável no caso. Em apenas um dia foram registrados 11 acidentes no trecho da BR-262 da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Araxá por causa da pista molhada. Este veículo saiu da pista depois que o motorista perdeu o controle da direção. O condutor teve ferimentos leves. Com o mau tempo, os cuidados devem ser redobrados, principalmente entre os quilômetros 542 e 611 de Campos Altos e Luz, localidade conhecida como Serra da Saudade. Esse tempo todo que fica período seco, vai formando ali uma camada no asfalto ali de óleo, de pneus, de borracha. Quando caem as primeiras chuvas, não deu tempo ainda de lavar a pista. Então, aquilo ali fica bastante oleoso, bastante escorregadio. Então, aí propicia bastante as saídas de pistas e a dificuldade de frenagem. Os motoristas precisam ficar atentos nesta época com a velocidade. A pista molhada ela tem menos aderência do que a pista seca. Então a velocidade que se imprime na pista molhada tem que ser menor. Então não é aquela mesma velocidade que o condutor tem. Então o ideal é se andar aí a uns 20% a menos da velocidade máxima da pista. E com as chuvas vem o risco da aquaplanagem. Locais aí que dependendo da chuva, da quantidade de chuvas, né, cria uma camada de água no asfalto, e aquilo dali também vai impedir que o pneu tenha aderência à pista. Então facilita bastante também a saída de pista e colisões traseiras. E você vai ver agora que com as chuvas aumentam os riscos de acidentes nas estradas. Várias ocorrências foram registradas na BR-262. E acompanhe agora mais uma edição do quadro Gabinete Político. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez a abertura nesta segunda-feira, 23 de setembro, da 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Aproveitando o enfoque Caminho da Prosperidade proposto pelo evento, Romeu Zema ressaltou em palestra a necessidade de se rever o papel do Estado e defendeu reformas como a da Previdência, tributária e administrativa, como os únicos caminhos para enfrentar o quadro atual de dificuldades financeiras e desequilíbrio das contas públicas. A revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, abrangendo o período de 2019 e 2030, foi avaliada durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também nesta segunda-feira, 23 de setembro. Na oportunidade, o governador destacou a importância das propostas para o atendimento às reais necessidades do povo mineiro. O documento será enviado como projeto de lei para a aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ainda neste mês. Já na terça-feira, o governador Romeu Zema esteve em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cumprindo agendas de trabalho em mais um giro pelo estado. Zema visitou hospitais, empresas, se reuniu com empresários e participou do evento Shankia Talks, onde falou do crescimento, economia e destacou os principais avanços de sua gestão na geração de empregos e atração de novos investimentos.
E na quarta-feira, o governador Romeu Zema lançou em Araguari, no Triângulo Mineiro, o programa Diálogos com o Produtor Rural. O projeto tem como objetivo apoiar o agronegócio a fim de desenvolver e diversificar a economia do estado, a partir da aproximação do governo com os produtores para o esclarecimento de dúvidas referente aos serviços ambientais e orientações sobre o meio ambiente e agropecuária, além de integrar entidades estaduais relacionadas aos setores em Minas. E na quinta-feira, 26 de setembro, o governador esteve em Antônio Carlos, no Campo das Vertentes, na inauguração da nova planta dos laticínios Porto Alegre no estado. Foram investidos 100 milhões no novo empreendimento, que vai permitir a ampliação da produção do grupo e a geração de 117 empregos diretos, com benefícios para a região. E eu fico por aqui, estou de volta no próximo sábado em mais uma edição do Semana Ilustrada. Tchau! Semana Ilustrada.